Bom, ao que tudo indica, nós estamos ao vivo agora aqui no Lugar da Fala, no nosso Facebook, e a gente começa se desculpando por esse pequeno atraso. Até na semana passada eu escrevi um texto no meu perfil e também aqui no perfil do Lugar da Fala, lembrando que nós somos migrantes digitais, estamos aprendendo a lidar com isso, mas, como sempre, o conteúdo aqui a gente mata no peito e garante. A gente está voltando aqui nesse nosso horário, que vai ser o nosso horário tradicional de lives, para falar num dia de começo de depoimentos na CPI da Covid lá no Senado. O depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta durou nada menos do que 8 horas e meia. Mas a gente pode tirar 1 hora daí, porque 1 hora, a primeira hora, das 10 às 11 da manhã, estava marcado para começar às 10, essa primeira hora foi só de manobra, só de guerra regimental, para aí, enfim, começar esse depoimento que foi o primeiro e bastante importante para o começo dos trabalhos. Sem mais delongas, quero aqui compartilhar com os meus colegas aqui nesse barquinho da internet, começando aqui pelo sentido horário que aparece na minha tela. Carla Sen, boa noite. E aí, acompanhou o Mandetta de perto, de longe? Como é que tu achou? Olha, tentei acompanhar ao máximo, mas eu trabalho como todos aqui, né? Então não deu para ficar 8 horas colada na TV, mas acompanhei e a gente vai conversar bastante sobre os detalhes, né, da CPI, desse primeiro depoimento. Boa noite a todos. Vamos lá com a Raquel Rodrigues aqui, seguindo no meu sentido horário aqui. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Realmente foram 8 horas intensas aí. Não que a gente tivesse tantas surpresas, né? Algumas revelações aí do Mandetta, e como disse a Carla, tem bastante assunto para a gente discutir hoje. E o Cláudio Otti, que tá camisa preta, tá de luto, Claudião? O que está acontecendo? Cara, para combinar que hoje faltou luz lá na minha casa e você não consegue falar com a Copel. A Copel é a empresa única que fornece energia nesse nosso Paraná e eles se recusam a atender o cliente. É uma coisa meio doida, assim, entendeu? Você tenta e eles não falam com você. Mas houve apagão, inclusive, também na tentativa e na vontade de Pazuello de participar hoje lá dos depoimentos, né? Parece que ele deu... me falaram que ele me mandou um atestado que ele teve uma contusão de cutícula, uma coisa meio maluca, assim, ou fratura de pestana. Foi meio doido, assim, sabe? Vai ter que ficar afastado por um período. O valente general ficará afastado por um período da mídia, porque ele disse que teve contatos com pessoas que tiveram Covid. Logo ele, que estava frangamente passeando em um shopping de Manaus, assim, todo valente, sem máscara. Vai entender esses caras, né? Bom, até essa também é uma das notícias importantes de hoje. Para hoje estavam previstos depoimentos do Mandetta e do Nelson Teich, que foram os dois primeiros ministros ali. Mandetta até mais ou menos ali 25 de abril, o Teich assumiu 15 de abril, o Teich assumiu ali pelo dia 16, 17 e não durou nem um mês no cargo, acabou saindo, enfim, por problemas ali, enfim, não se acertou com o presidente, que é o ministro da Saúde, de fato, aqui no Brasil. Teve essa questão do Pazuello... O Teich andava muito de avião e ele entendeu em algum momento da vida dele que a Terra não era plana. E como presidente, alguns seguidores têm essa mania de terra plana, ele falou, acho que não é aqui. Caiu fora. Resolveu ir adiante. Essa fala aí, essa informação do Pazuello veio logo naquela primeira hora de depoimento, né? Eu pude acompanhar, obviamente que não às 8 horas e meia, porque é muito tempo para ficar acompanhando, mas porque também pelas minhas atividades aqui, ficar atualizando o boletim de aluno, coisa e tal, toda a parte burocrática da universidade me permitiu ficar com fone de ouvido acompanhando bem de perto. Vamos começar pelo depoimento do Pazuello. Pelo que vocês ouviram aí, pelo que vocês puderam perceber aí, e aí o Pazuello, afinal, chegou lá, mandou bem, chutou a porta, foi meio apagado. Qual é a avaliação que vocês fazem? Do Mandetta. É verdade, o Mandetta. O Mandetta até. O Pazuello é o machão que enfrenta a Covid, mas
enfrenta parlamentar. Pessoal, deixa eu só pedir desculpas antes de começar. A gente percebeu que está com ruído. O Rodolfo Salum já entrou. Ô, Rodolfo, obrigada por você estar aqui. Obrigada, Alber. Obrigada, Diego, Otávio. Não, mas, enfim, a gente pede desculpas. Vamos resolver isso para o próximo programa. Mas fica com a gente, porque eu acho que a conversa vai estar legal. Mas, desculpa, quem foi interromper? Quem que tinha começado a conversar, a falar sobre o depoimento do Mandetta? Bom, para variar, joguei a batata quente, agora é com vocês. Olha, eu vou continuar então, já que eu já estou falando, vamos embora, né? Eu achei o Mandetta claramente muito, muito comedido, né? Ele foi... Depois a gente vai falar sobre quem foi preparado, as presepadas do governo, né? As mensagens entrecortadas, enfim... Mas o Mandetta ele foi claramente firmar ali um papel de candidato a presidente, a presidenciável, né, um pretenso presidenciável, tentou ser um cara muito calmo, não foi à toa que ele falou do pai, falou do filho, falou da medicina, falou de filosofia. E só a gente também vai comentar com certeza, eu sei que o Fábio está assim, vibrando para comentar isso, mas teve aquela tornozelada dele, aquele chute na canela, né, por conta em direção ao Paulo Guedes, e claro que ali já foi uma piscadinha para o pessoal mais à esquerda, etc. A gente vai falar, mas eu achei que o Mandetta, a gente esperava isso, mandou super bem, ele tem experiência, foi deputado há muitos anos, é médico, estava numa área ali onde ele se sentia muito seguro, né? Alguns trechos dos depoimentos, e eu percebi uma coisa, ele tentou ser realmente muito ponderado, evitou entrar em choque direto com o presidente, mas deixou algumas coisas bem claras. Ele falou, olha, em alguns momentos ele disse mais ou menos o seguinte: tentamos fazer um planejamento para resolver essa questão da Covid. Tentamos. Mas o que acontecia? A gente ia para uma reunião com o presidente Bolsonaro, algumas delas, inclusive, com a participação dos filhos de Bolsonaro. Bolsonaro concordava com o que a gente falava, com as estratégias que a gente queria adotar. Saíamos dessas reuniões felizes, achando que, puta merda, agora vai. E o que acontecia 2 dias depois, 2, 3 dias depois? Bolsonaro fazia exatamente o contrário do que havia concordado nessas reuniões. Ou seja, chega um momento que parece circo, né? E o Mandetta acho que cansou um pouquinho disso também. Mas ele deixou muito claro que houve uma tentativa real de se fazer um planejamento nacional de combate à pandemia. Agora, não adianta você fazer um planejamento sendo que o líder maior boicota. E ele deixou isso muito claro. O líder maior, o mito Bolsonaro, boicotou em várias oportunidades, aliás, continua boicotando até hoje. Ele boicota sem dó nem piedade. E aí não tem planejamento que acabe funcionando. Né? E ele deixou isso muito evidente durante todo esse processo de hoje, nos depoimentos que ele prestou junto lá à CPI. Bom, só lembrar que a Raquel caiu, ela está tentando voltar aqui, né, mas vamos tocando por aqui. Olha, o que eu acho assim, o Mandetta obviamente foi lá com esse raciocínio de repente se cacifar ali como um dos possíveis candidatos ali da terceira via, mas no fim das contas, também para os riscos que ele correu, porque afinal ele esteve lá no Ministério no começo de toda a situação, para os riscos que ele correu, ele acabou adotando essa tática aí de ficar um pouco mais cauteloso e tal. Obviamente que ele também não pôs muitos panos quentes ali, né, o que foi questionado sobre a influência do presidente na tentativa de mandar ali, enfim, de passar por cima da parte técnica, da parte científica. Aliás, ele bateu no peito, frisou várias vezes. Logo no comecinho, ele já chegou a falar, diante de um senador do governo, já chegou, bateu no peito e falou assim, aqui é ciência, né? E aí, enfim, mas ele também, ali, não dá uma manchete o que ele falou, não chega a dar uma manchete, até porque o Mandetta não tinha grandes
expectativas de novidades com relação ao que o Mandetta diria. Porque, primeiro, que ele já saiu dando entrevista. Segundo, que ele até lançou um livro. Então, todo esse roteiro da interferência do Bolsonaro, da interferência dos filhos, tudo isso já estava meio que previsto. Para mim, a incógnita do depoimento do Mandetta era como a bancada governista ali, a tropa de choque, ia comentar. E até circulou, tal, como boato, que teriam dossiês contra o Mandetta, até no começo do depoimento. Ele não estava muito à vontade ali no começo. Depois ele pegou o jeito e foi em frente. Tá dando aqui um barulho de carro, enfim. É aqui, eu vou fechar a janela. Ah, tá, quebrou meu raciocínio, mas vamos lá. Então não tinha grandes novidades, a única coisa era o que os governistas poderiam vir com sangue nos olhos, com a faca nos dentes, para afetar o Mandetta, mas eles também não tinham muita coisa na manga. O roteiro da bancada governista não saiu muito, começaram com a cloroquina e não saíram muito longe da cloroquina. Tentaram sapecar alguma coisa ali da vacina para ele, mas no momento que ele saiu até o Fernando Bezerra, que é líder do governo, tentou sapecar essa, mas no momento que ele saiu do governo não tinha ainda a vacina. Eu prometo não falar muito mais, porque a Raquel caiu de novo. Ela está voltando, que queria passar a bola para ela. Mas enfim, não saíram muito da cloroquina, não foram muito além disso. Agora eu vou deixar a Raquel falar, antes que ela caia. Fala, Raquel. Você tocou num ponto interessante, que é falar sobre essa linha de defesa que usou a cloroquina, né? E que, na verdade, é uma linha de defesa que colaborou com a acusação. Porque a partir do momento que você justifica o uso da cloroquina, que não é recomendado, e você defende isso, você está reafirmando que fizeram coisa errada. Então, essa linha de defesa deles virou uma linha de acusação, né? Eles usaram a base governista para tentar fazer um tumulto, né, básico, já esperado, como você disse, tentar atrasar, discutir uma coisa, discutir outra, mas no final eles deram munição para a própria acusação ou quem tem interesse dela, porque não teve defesa nenhuma. E as próprias atitudes do governo, nesse sentido, eu acho que vão acabar atrapalhando nessa decisão da CPI. Embora a gente saiba que a decisão da CPI é totalmente política e não vai só por esse caminho, né? Mas foi bem curioso, porque logo na sequência, e aliás, até durante todos os depoimentos, o partido do Mandetta, o DEM, já começou a sapecar na internet uma série de memes. Um deles, por exemplo, eles separaram uma frase, que é o seguinte: jamais pediria demissão, mas também não negociaria meus valores. Essa é uma das que soltaram aqui, mas eles soltaram uma série de memezinhos mostrando que o DEM tem sim interesse, em princípio, em lançá-lo como candidato à presidência da República. Se não der, de repente, aí, uma candidatura ao governo. Mas, em princípio, eles querem mesmo emplacar o Mandetta como um candidato ponderado, sem ser maluco e que reconhece a importância da ciência como candidato. Se vai dar certo, ainda não sabemos. O que me pareceu assistindo os trechos e depois tentando pegar agora no final da tarde, no começo da noite, um pouco do noticiário, o que me ficou muito claro é que um depoimento longo como esse em CPI, ele tem muito a ver quase com um bom debate de TV de candidatos, né, numa reta final, seja de presidenciáveis ou de candidatos a prefeito, a governo, não importa. E daí, para esses debates, quando são muito quentes, que são mais demorados, e que se tem muita informação, como aconteceu hoje na CPI, um debate muito longo, a gente que trabalha com política há bastante tempo, que faz preparação, né, de pessoas que vão para debate, até para a CPI também, fica sempre uma frase que é assim: o show de tudo fica nos detalhes.
Tem até uma frase antiga que fala, Deus mora nos detalhes, né? Daí tinha Nietzsche que falava, o diabo mora nos detalhes. Mas a verdade é que quando passa, depois de um tempo, um dia depois, no dia seguinte, ou algumas horas depois, a gente começa a lembrar, e o que acaba virando comentário mesmo nas rodas de conversa, nas TVs, é uma frase, é uma colocação. E eu acho que ali nessa CPI eu queria falar com vocês, queria ouvir de vocês quais são as frases ou quais são os detalhes que ficaram. Para mim, um detalhe hilário, eu acho que a Raquel estava com problema mesmo no microfone, melhorou um pouquinho o ruído. Vocês estão ouvindo? Não? Deu uma... Cláudio mudo, Fábio? A Raquel caiu. Não, eu sei, então. Fábio, a Raquel caiu. Não, sim, mas melhorou o som um pouco, né, o ruído. O meu acho que está muito baixo, mas eu vou tentar falar mais próximo. Mas então, só voltando, só comentando, eu queria ouvir de vocês depois quais que vocês acham que foram os detalhes que amanhã, hoje à noite, vão virar o show, né, da CPI, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que chamaram a atenção foi no momento que o Ciro, senador pelo PP, Ciro Nogueira, foi fazer uma pergunta e, assim, uma coisa que marcou todo mundo, todos os senadores que estavam, a maioria, né, não diria todos, mas 90% dos que estavam fazendo, às vezes, de defensores do Bolsonaro, era um certo constrangimento ao ler as perguntas, e eles liam mesmo, né, era um texto dentro daquele script que estava preparado. Aqui a Raquel tentando entrar, vamos colocar a Raquel de novo, e eles tentando ler ali aquele script, e o Ciro Nogueira faz aquilo, Ciro Nogueira, que a gente, vamos convir, que ele tem todo o desembaraço, é um senador dos mais experientes ali, né? E ele leu aquela pergunta constrangido tal, e Mandetta, a hora que foi responder, falou, olha, ontem o seu ministro, o ministro do governo, Fábio Farias, o ministro das Comunicações, mandou para mim, sem querer, pelo jeito, essa mesma pergunta com esse texto, e daí ele brincou, né? Eu fui responder, ele desconversou, fui responder, mas já tinha apagado. Para mim, aquilo ficou sendo um dos detalhes, né, que chamaram a atenção e que ficam para o folclore, né, dessas rodas políticas. E para vocês? Esse episódio aí do Ciro Nogueira ele tirou bem de letra ali, inclusive para dar o recado. Falou, o zap de vocês está dando problema, né? Acho que foi o melhor momento. Para mim, o melhor de todos os momentos mesmo foi a hora que ele deu uma voadora no Paulo Guedes, e com muito mais convicção do que ao bater no Bolsonaro. Eu até estou consultando aqui, porque no momento que eu estava ouvindo, eu ia postando alguma coisa aqui no meu perfil no Facebook. Ele disse assim, aspas, esse ministro Guedes da Economia, um desonesto intelectualmente, uma coisa pequena, um homem pequeno para estar onde está. Ele deu uma pancada no Guedes, porque disse que o Guedes não queria saber de nada, não tinha o menor interesse em saber da pandemia, enfim, o Guedes só queria saber da economia, como se as duas coisas ali fossem contraditórias entre si. E aí ele deu essa grande pancada, inclusive, agora já estava circulando à noite que o Randolph, né, que é o vice-presidente, já vai convocar o Paulo Guedes, porque, inclusive, a discussão era essa, né, de que alguém, né, na área econômica tinha convencido o presidente de que tinha que pegar e contaminar logo todo mundo, fazer a imunidade de rebanho, que foi essa tese que nos trouxe até aqui. Então, para mim, o ponto alto aí foi onde ele parece que fugiu um pouco do script de bom moço, foi essa parte aí do Paulo Guedes. E foi uma cantada para a esquerda, vocês não acharam isso? Falou, eu sou o candidato do DEM, mas eu posso também fazer esse papel de bater no Paulo Guedes, se for o caso. Me pareceu isso. Eu acho que talvez não, Carla. Desculpa, Cláudio. Acho que talvez não, sabe por quê? Porque o Guedes tinha dito que deixou dinheiro, deixou não sei quantos bilhões para ele comprar vacina. E na sequência da frase de efeito, ele fala, olha, ele nem se deu ao trabalho de ver essa mentira e comparar cronologicamente, porque quando eu saí, não tinha vacina. Não, exatamente. Tinha perspectiva. Sim, exatamente. Mas ele dá uma cutucada no Guedes, que é quem ainda sustenta, né, parte dos bolsonaristas, e eu acho que ele, até para desfazer a imagem, olha, eu fui ministro do Bolsonaro e tal, então vou dar uma cutucada no Guedes para ficar bem claro que eu posso também bater, me pareceu isso. Ele está tentando, acho que, fincar a bandeira num caminho que ele já percebeu que
que ele não vai conseguir trabalhar os extremos, então ele vai tentar trabalhar essa avenida gigante que tem entre esse grupo mais ácido da esquerda e os mais ácidos da direita. Por outro lado, voltando só a essa questão do que o Fábio falou, o Osmar Terra, que deputado, e ele era um dos aconselhadores do Bolsonaro, ele sempre fez a defesa da imunidade de rebanho, né? Mesmo contra todas as evidências já mostradas em outros países que isso não iria funcionar. Eu lembro que no começo ele estava apostando em torno de 1.000, 2.000 mortes, para exagerar. Nós batemos em 400.000 mortes no país, que é uma coisa catastrófica. Então, pelo que a gente percebe, e isso os demais ex-ministros da saúde vão mostrar, é que havia um entorno do presidente, e ainda há um entorno do presidente, de gente meio maluca, que acha que ciência não existe, que realmente a gente brinca com a questão da Terra plana, mas é mais ou menos por aí. Porque quanto mais evidências científicas eram apresentadas, mais eles corriam para o outro lado. É uma coisa muito sem sentido para qualquer pessoa que seja um pouco mais racional, né? Tanto que você vê nas manifestações, e isso eu já repeti algumas vezes, médicos falando contra o uso de máscara, né? Quer dizer, é uma coisa tão irracional, porque se você vai no dentista, o dentista usa máscara porque ele não vai jogar um perdigoto em você que pode estar contaminado. Se você entra numa sala de cirurgia, obviamente não a gente, mas todos estão com máscara, quer dizer, então você tem alguns personagens bolsonaristas que acabam disseminando informações muito equivocadas, e isso atrapalha qualquer atitude decente de combate à pandemia, porque muita gente acredita nesses manés, vamos falar sério, né? Fábio, amanhã está marcado o Taixe, né? Qual horário que começa amanhã? É 10 da manhã. Só para antes da gente entrar no Taixe, que eu acho que o Taixe vai trazer um pouco mais de surpresa. Acho que o depoimento do Taixe pode ser menos previsível do que o do Mandetta, porque o Mandetta já tinha falado tudo e o Taixe saiu de forma discreta. Só uma coisa que eu notei também, e aí é o preâmbulo, antes do depoimento em si, que deu para ficar bastante claro ali é o seguinte: a estratégia do governo. Hoje, eles seguraram por 1 hora o começo do depoimento do Mandetta, com base no argumento de que o relator, e aí é sempre na figura do relator, né, do Renan Calheiros, que o relator não tinha levado em conta os requerimentos deles. E a opção do relator, e os requerimentos deles era, o que eles reclamaram, isso que é uma coisa que parece que é meio articulada. Porque ele começa falando, olha, o relator não contemplou o nosso pedido, que é ouvir também governadores, prefeitos, tal, não sei o quê. Aqui só está falando de ministro. E aí eles defenderam, a presidência da comissão defendeu que era uma ordem cronológica, né? Depois dessa fala é que vem a história do Pazuello. Então me parece que o governo estava preocupado em chegar na terça-feira, Mandetta e Taixe, quarta-feira Pazuello, quinta-feira Queiroga. E aí tiraram da manga a história do Pazuello, que eles soltaram, só foi confirmado oficialmente lá no começo da tarde, mas era 10 e pouco da manhã, eles tiraram da manga. Então ficou claro essa estratégia do governo. E segundo, o governo tentando ali jogar sempre no seguinte: o governo fez o que deu para fazer, deu dinheiro para os estados e prefeituras e terceirizando. Olha, a Organização Mundial de Saúde demorou para declarar a pandemia, que inclusive foi uma coisa que foram para cima do Mandetta, que era por que deixou ter carnaval no ano passado. E o que cá para nós é verdade, né? A OMS deu, e claro, foi um fato completamente novo, todo mundo sabe, mas a OMS no começo deu realmente uma bobeada. Agora, isso acho que a história, né, digamos assim, mais do que vai entender e perdoar e explicar, porque o próprio Mandetta falou isso bastante, né? A gente já teve outros vírus potentes, como o SARS, como H1N1, 2, e que eram de transmissão muito mais lenta. Ninguém estava esperando, claro, né, a velocidade desse vírus e também não agora as mutações que estão ocorrendo e que agora já se sabe pode pegar até as crianças na próxima onda.
mas que foi um show de falta de planejamento, né? Ou, aliás, um pesadelo de falta de planejamento, né? Não tem nem... Isso. A gente deveria fazer uma ressalva quando começamos a falar do relator, o Renan Calheiros. A gente deveria, todos nós, darmos as mãos e fazer uma oração, né? Porque ter Renan Calheiros como relator de qualquer coisa que pretensamente seja correta e honesta, olha, cara, só com luz divina e muita fé para que essas coisas fluam. Agora mudando de gato para mala. Realmente, como a pandemia é uma novidade, né, é um vírus que é uma novidade, então, obviamente que vão ocorrer muitos erros de estratégia. E esses erros vão ser vistos e identificados daqui a pouco, mais para frente. Agora, o que é imperdoável é esse negacionismo de dizer o tempo todo que isso não é nada. Hoje, por exemplo, eu dei um esparramo num grupo que eu participo de uns caras colocando, morreram 400 mil pessoas de Covid, mas das outras doenças não morreu ninguém, né? Então, esse tipo de situação é horroroso, porque dá a impressão que é mentira. E aí eu falei assim, não, é bacana, ninguém morreu de Covid, porque é uma invenção da mídia e é uma fake news, mas é muito melhor, né, a gente acreditar em fake news, porque a realidade mesmo ela é muito violenta. Então, que acreditemos em fake news, porque aí se suaviza esse drama que está todo mundo passando. Então, tem muita informação ainda. Não fala isso nem brincando, Cláudio. Tem gente que vai levar a sério. Tem gente que leva a sério, é um absurdo. Porque as pessoas, às vezes, elas não entendem o seguinte, às vezes o cara tem uma comorbidade, sofre de diabetes, tem algum problema de coração, mas ele vai se cuidando e se tratando, ele vai viver muitos anos. Aí vem essa porcaria desse vírus, potencializa a doença e mata, né? E as pessoas não levam em conta isso. E a gente percebe isso em muitos grupos. E olha, não há inferno maior na Terra que grupo de WhatsApp. Eu estava aqui olhando os comentários, deixa eu prestigiar quem está prestigiando a gente. Guilherme Lima aqui, sucesso no programa, obrigado Guilherme. Ailton Dom Diego. Sim, eu vi a Carla de óculos. Eu não entendi. Ele escreveu a Carla de óculos. O Thiago Bernardino comentando aqui essa história do Pazuello, fujão de CPI, lembra muito a do Bolsonaro fugindo de debates. Enfim, a hipocrisia desse desgoverno. Parece que é uma marca do governo, né? Vamos, um cabo e um soldado, às 5, não sei o quê, mas na hora do vamos ver, daí os caras meio que desaparecem. Eu concordo, ficou muito feio para quem tem a fama dos valentões, né? Ainda mais para as Forças Armadas, eu acho que está ficando ridículo, né? Eu acho que está ficando constrangedor. Eu imagino que quem não seja, porque tem gente com certeza lá dentro, tem pessoas seríssimas, né? Que se prepararam a vida inteira para estudando, que tentaram apagar essa mácula horrível da ditadura, né? E que tentaram traçar todo um perfil mais sério para as Forças Armadas, para o Exército e tal, agora ter que aguentar figuras como Pazuello, que ainda por cima sai com a fama de fujão. É constrangedor, né? Tem que lembrar que o Pazuello, inclusive, ontem eu tinha gravado um vídeo com um comentário, logo cedinho na segunda-feira gravei e vou subir. E aí, quando eu vou subir, a coisa começa a mudar de figura, porque não dá, no Brasil o negócio tudo fica velho rapidamente. Porque o Pazuello estava fazendo media training, ele estava treinando para ir depor. E aí, quer dizer, pelo jeito, o intensivo que ele fez, treinando no Palácio do Planalto, diga-se de passagem. Não, o intensivo que ele fez não deu certo. O problema não é... Gente, eu quero deixar claro, porque nós trabalhamos aqui, eu trabalho com Media Training, Claudião também. O problema não é a técnica do Media Training, tá? O problema é que ele estava fazendo com o próprio Bolsonaro, e provavelmente com os filhos dele, não ia dar certo nunca, né? E assessorados pelo ministro das Comunicações, que é Fábio Farias, né? Putz, né? Daí... Fica difícil. Vamos deixar claro, no Media Training ninguém ensina a mentir, não, tá? É só esclarecer da forma mais adequada
e mostrar realmente as informações que você tem. Não vão começar a deturpar o trabalho sério das pessoas que desenvolvem cursos de media training. Raquel, você está ouvindo de novo isso? Raquel voltou, enquadrou de novo, trocou o lugar. Boa, Raquel. Não troquei o lugar, troquei o computador, troquei tudo. Olha, aqui. melhorou. Vamos ver se... melhorou. Se Raquel, funciona. Eu e Cláudio estávamos defendendo a técnica do media training, que não é por isso que Pazuello, assim, não apareceu na CPI hoje, né? O problema é que fez media training, né? Lá dentro do Planalto. O Cláudio falou uma coisa bem importante: media training não ensina ninguém a mentir, né? A não ser que ela minta já compulsivamente e seja o perfil dela, né? Mas aí é uma decisão própria. A media training não ensina ninguém a mentir. E também não ensina ninguém a ser gente de verdade, né? A assumir os próprios erros, a botar a cara para bater na hora que precisa. Porque essas pessoas sabem exatamente o que fazer, o que falar. Elas só escolhem um momento que querem dizer a verdade ou não, que querem assumir as suas posições ou não. Porque para ir num shopping, enfrentar a Covid de peito aberto, vai. Mas para sentar com os parlamentares, não. Perguntinha pronta, coisinha armada, todo mundo sabia que ninguém é idiota ia perceber, né, que isso foi feito. A questão é, vamos ganhar tempo com isso. Agora resta saber se essa tática foi eficiente. Pelo que a gente está vendo, não. Porque, tecnicamente falando, ficou muito perceptível aí o erro. E os próprios bolsonaristas estão tentando apressar agora o depoimento de novo do Pazuello, né? Eles perceberam que ia ficar mais tempo, ia ser pior a emenda do que o soneto, né? Essa exposição de todo mundo falando contra ele, e ele sem sair logo da jogada. Agora, no finalzinho da noite, pediram para que fosse, então, mesmo que seja online, que fosse logo. E online não vai rolar, né? E também você vai ficar empurrando, é aquilo que eles falaram, que o maior problema da CPI, na visão até dos governistas, é você empurrar por 90 dias uma crise, né? Uma crise alimentada por 90 dias. E aí, quando você não faz o enfrentamento, essa crise multiplica, né? Isso é muito claro, até porque não é uma questão que está fechada só dentro do parlamento, ela também está na imprensa, está na televisão toda hora, está no rádio, que faz a transmissão ao vivo de todos os depoimentos. Então, é melhor enfrentar que dói menos, né? Seria o aconselhável até por quem faz media training, se fosse o caso, né? Vai, enfrenta, resolve e minimiza. Mas, vamos ver. E no caso, se não for media training, pelo menos gerenciamento de crise, né? É o mínimo que falta nesse governo, né? Porque você não precisa descer aos detalhes do media training, mas pelo menos... Aí teria que ser um gerenciamento 24 horas por dia, porque... Mas aí a gente se esquece o seguinte, a gente está dizendo aqui que não tem gestão de crise, mas tem um baita gabinete de crise, né? Porque produz crise o tempo todo, né? Eles fazem o trabalho inverso o tempo todo. Olha, que crise que eu vou fazer hoje? E aí os caras entram de sola, a fiarada vai para jugular. É uma maluquice, porque se você considerar que a gente não consegue passar uma única semana, desde o início desse governo, de uma certa forma mais tranquila, cara, eles devem ter vários comitês de crise, mas não para evitar crise, mas para produzir crise, porque não é um trabalho simples. E é impressionante isso que você colocou, porque é o seguinte, eu fico pensando assim, todos os governos, e a gente sabe disso, tem uma equipe boa de comunicação que trabalha tudo isso, que fica vigilante à crise, né, para evitar todo tipo de problema, que é essa a intenção. Agora, a gente tem uma estrutura que é completamente avessa a isso, que é exatamente o que o Cláudio falou. Eles não estão preocupados em conter, eles estão preocupados em criar o tempo todo. A gente não consegue entender qual que é o raciocínio lógico disso, ou seja, talvez quando você está em menor tamanho, você em menos pessoas aí, você tem que fazer mais barulho para aparecer mais.
É a única explicação que eu encontro nisso. Não, tem uma tese clara. Encolhendo, né? Tem uma tese clara, né? Eles foram eleitos com esse barulho, com essa bipolarização, né? Com essa divisão. Eles foram eleitos sempre pegando temas muito polêmicos, sempre mexendo. Bom, questão de comportamento, questão ideológica, enfim. E passaram muito tempo navegando em águas calmas, né, em meio a todos esses factoides ou essas crises que eles criaram. Só que eles não contavam com duas coisas, no mínimo duas coisas. Primeiro, a crise econômica, e segundo, essa pandemia que veio realmente, que acharam que fosse passar logo e que era uma gripezinha. E até assim, pegando um gancho, Cláudia, Demoraram muito para reagir, agora que eu acho que eles estão se dando conta, e com sentimento de paranoia ainda, né, me parece. Desculpa, Raquel. Não, imagina. Na verdade, até pegando um gancho do que você falou, e a questão do Paulo Guedes, que é assunto que o Fábio falou lá atrás também, né? Não só pelo destaque que vai ser de tudo que falou, você é um homem pequeno, as suas atitudes são pequenas, você estava com 5 bilhões na mão e você não deu conta nem de comprar vacina, né? Ele foi colocando isso na fogueira e falando uma coisa muito clara, assim, se ele estava tão preocupado com a economia, porque ele sempre falou, não, vamos logo e vamos dar jeito na economia, que a gente precisa pensar nisso, né? Só que, ao mesmo tempo, além de não ter comprado a vacina para conter, ele fez até um plano emergencial de poucos meses, pensando que a Covid ia acabar em agosto, setembro, outubro, ali no máximo, né? E o cálculo foi errado. Então, até isso foi, de novo, colocado em evidência, né? Eles acabaram chamando a atenção para o Paulo Guedes, que tentou, fica quieto, que não te acontece nada, mas ele, essa semana, não conseguiu ficar quieto e acabou ainda tendo toda a situação a crise que ele já tinha criado anteriormente, potencializada dentro desse depoimento pelo próprio Manduca, né? É que eu acho assim, o problema desse governo, né, essa coisa de ser uma usina de crise, na verdade é o seguinte, os movimentos, os governos totalitários, na verdade, são movimentos. E para ser um movimento, ele precisa polarizar o tempo todo, senão ele se institucionaliza e, como institucionalizado, ele morre. Pode ver que, na verdade, apesar de terem destruído metade do país, eles não fazem a gestão do dia a dia, arroz com feijão. Cadê a vacina? Cadê o kit intubação? Sabe? Esse arroz com feijão do dia a dia eles não fazem, porque eles estão ocupados em ficar, né, provocando polêmicas o tempo todo, fazendo guerra cultural, porque é um governo de recorte totalitário. Então ele é um movimento. Ele não vai parar para institucionalizar, né? Na verdade, eu acho que o grande problema é esse. Aliás, falando em Pazuello, eu não posso deixar de lembrar de outro cara que era especialista em logística na história da humanidade e que acabou bem mal, que é o tal do Eichmann, aquele que foi julgado em Jerusalém. Eu e a Carla estamos preparando material disso, né? Ele foi julgado em Jerusalém, era um especialista em logística, e ele me lembra muito tirar Eichmann em Jerusalém e botar Pazuello em Brasília, que era o que eu esperava do depoimento do Pazuello em Brasília, e que, na verdade, ele acabou furando aí, deu uma amarelada bonita, né? E que ia ser um show. Qual Pazuello vai ser? Vai ser um Pazuello boi de piranha, assumir toda a bronca, né? Ou vai ser o Pazuello que vai, né, entregar o chefe? Acho que essa é a questão. Vamos pensar em xadrez, é claro que, né, pensando em Bolsonaro, nunca esses caras vão saber jogar xadrez. Mas no xadrez, o que tu faz? Tu tem o peão, tu tem outras peças de valor inferior, sempre para proteger o rei. E o Bolsonaro sempre usa o entorno ali como essas peças de valor inferior. Então, quer dizer, se ele precisa queimar o Pazuello, estava dando media training para quê? Para o Pazuello chegar lá e falar o que é a versão que interessa para ele para salvar a pele. O problema é esse, o Pazuello vai assumir essa bronca toda sozinho, ou ele vai assumir aquele vídeo que ele gravou lá, desculpa, Cláudio, só acabar aqui, eu estou falando pra caramba, vai assumir aquele vídeo lá que ele gravou falando assim, quem pode manda, né, quem tem juízo obedece. Então quem é que manda? Quem é o ministro da saúde? Desculpa, Cláudio.
Eu ia lembrar exatamente isso. Quando ele estava ministro, ele falou exatamente dessa forma. O presidente manda, ele obedece. Ou seja, tudo que aconteceu no período em que ele esteve ministro da Saúde tem, obviamente, o dedo do presidente. Se deu muita coisa errada, como é que ele vai negar agora? Se o homem é que mandava e ele obedecia, né? Então vai ser muito difícil ele explicar o inexplicável. E a questão, Cláudio, e a questão é assim, uma coisa é criar um roteiro que tenha lógica, né? Porque uma coisa é você ir exatamente isso, construir um storytelling, né? Construir esse roteiro que faça sentido. O outro lado, a outra ponta disso, é que o Pazuello é uma pessoa super reativa. Então, tem essa coisa dele de perder a cabeça, de falar besteira muito fácil, de tentar chutar no calcanhar. E isso é péssimo para uma situação de tensão. Então, realmente, assim, uma dúvida que ficou, eu estava ouvindo hoje os comentaristas, eu também fiquei pensando nisso, é se até que ponto o Pazuello realmente teve uma dor de barriga, uma coisa emocional, não é sério, um problema psíquico, psicológico, né, de ter amarelado, ou que realmente foi o governo que, numa lógica, tirou ele ali da situação, a gente não sabe. Lá na praia a gente chama isso de fratura de cílio. É terrível, porque você fica incapacitado de se expressar, de jogar um futebol, de correr, de conversar. Então ele vai precisar ficar um tempo afastado, sei lá, colocar um gesso no cílio para, né, voltar mais firme. Olha, o Ney Paulo está perguntando aqui, deixou no comentário uma seguinte pergunta. Eu acho que é legal, acho que é bom a gente pôr em debate aqui. Na visão de vocês, não tem nada de bom nesse governo? Tem sim, ele vai acabar. Tem prazo para acabar. Esse é o lado bom. Não há mal que dure para sempre. Não, vamos. Assim, Cláudio, vai lá. Não, na verdade é o seguinte: se você pegar desde o começo, é difícil você encontrar realmente coisas muito positivas. Vamos pegar algumas coisas básicas. O combustível está caro demais a conta, houve interferência demais em várias instituições, eles acabaram com a Lava Jato, que era, né, o mote contra a corrupção. O gás de cozinha, em alguns momentos, chegou a quase R$100, e isso afeta todas as pessoas. O dólar já está aí na faixa, chegou à faixa quase de R$6, isso também arrebenta com a economia de qualquer país. Mas teve recentemente aí uma privatização de aeroportos. Quem sabe isso seja uma boa notícia. Mas no grosso do que ele precisava realmente fazer, ele não fez. Nós estamos aí agora entrando com a reforma tributária, que é tudo um remendo. Mais uma vez, a gente não vai ter uma reforma que vá beneficiar quem produz. Não pode tirar R$1 de arrecadação, ou seja, vamos continuar pagando uma carga de impostos gigantescas, porque o governo Bolsonaro até agora não conseguiu, por exemplo, enxugar a máquina, que é uma coisa que ele prometia, né? Vamos reduzir, não reduziu nada. De fake news, de bagunça e de contratempo. É só isso que a gente tem, Ney Paulo. Ney Paulo, eu tenho coisa positiva para falar. Vamos lá, então. Vamos tentar. Como brinca a Raquel, que ela é uma libriana bem equilibrada, eu também sou libriana, Raquel. Então vamos lá. Fábio, eu não estou vendo, Fábio. Pode baixar. Não, eu tô brincando porque ele disse que o Paulo Guedes disse que vai taxar livro, porque é só rico que lê livro. Não, ele está enganado. Rico lê, como é que é? Kindle, e-book, tá por fora. Mas vamos lá, vamos falar sério agora. 2 pontos positivos no governo. Claro que tem, lógico. Eu só acho que os aspectos negativos estão em muito maior quantidade, mas vamos lá, 2 lados positivos. Corrupção, a gente não tem visto grandes escândalos de corrupção, aliás, a gente não tem visto... Só na família, né?
Não. Desculpa, mansão de 6 milhões de reais, como assim? Não, vamos falar sério agora. A família, Nós estamos falando dela... Estamos falando sério. Mas a família... Tá brincando. Ele tá perguntando, não, mas ele está perguntando no governo. Vamos lá. Eu não acompanhei, a não ser que vocês tenham acompanhado, vocês podem falar agora, mas dentro desse governo, que a família tem miliciano, é um horror, tem esquema de... Como que é? De pagar salário por fora, rachadinha... Tem o caso da Michelle, tem o caso da Copenhague, bom, tem o caso da mansão do filho. É verdade que não foi esclarecido ainda. Mas, assim, vamos comparar. A não ser que a imprensa esteja dormindo no ponto, aliás, essa é uma coisa que a gente pode até discutir aqui num outro programa, eu não estou vendo grandes escândalos de corrupção envolvendo ministros, envolvendo esquema que a gente via em governos passados, tá? Não vou nem falar que era só do PT, do FHC também, enfim, essa é uma outra discussão. Segundo ponto positivo, que foi até que deixou todo mundo muito quieto hoje lá na CPI, tem que ser dito. Os senadores falaram, o próprio Mandetta falou, que foi dado recursos numa quantidade muito razoável para os governos e para prefeituras. Depois, se existe um outro discurso do governo tentando jogar a culpa dos governadores, que me parece que não vai colar, não tem muita substância, a não ser em alguns casos específicos, né? Mas que o governo realmente disponibilizou dinheiro, disponibilizou. Faltou planejamento que tinha que vir de cima para baixo. Isso está claro também, claríssimo. Então, houve erros. Agora, um ou outro lado positivo, a gente pode pescar, claro que pode. Com rede, né, para não ter erro. Mas, enfim, é a minha visão. Essa história é muito difícil a gente não olhar para o óbvio, né? Não é nem que a gente gostaria, não. Eu tenho amigos que falam assim, vocês não sabem fazer conta porque o governo do PT roubou não sei quantos babilhões. Realmente, a gente teve isso. Teve outros governos também, como a Carla até citou aí, mas esse momento que a gente vive, desse retrocesso até intelectual, usando a palavra do Mandetta, a gente voltar para trás em tantos aspectos, né? A gente deixar ressaltar o pior das pessoas no meio dessa ignorância toda, que levou à morte de 400 mil pessoas. É difícil a gente não deixar de enxergar, todas as coisas muito ruins. E eles falam, não, porque no governo do Bolsonaro eles são ladrão de galinha, é só uma rachadinha. Lá no PT são milhões, o PT matou milhões de pessoas também. Gente, não tem como a gente não olhar para esse momento indignado, assustado, né? E achar que no meio de tudo isso tem coisas tão lindas e tão boas assim, né? Realmente a gente não quer corrupção, a gente quer que as coisas corram, mas a gente quer que tenha desenvolvimento, que não tenha essa ignorância toda, que num momento de crise como esse, se olhe para as pessoas e não para o próprio umbigo, para a própria família. Enfim, eu faço minhas palavras aí, a do Cláudio, a do Fábio, vou ficar te devendo hoje, cara, mas eu acho que eles têm razão. Não, sem contar que... Em um governo, né, vamos fazer só uma breve retrospectiva. Um governo onde Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, que foi preso pelo mensalão do PT, corrupto, condenado pela justiça por ter recebido uma baba do PT, foi condenado, preso. A filha dele, agora, recentemente, também foi presa no Rio de Janeiro por corrupção. Tá? Ele hoje é um dos ícones, sabe, no fim de semana, nas manifestações, ele estava num caminhão de som gritando contra a corrupção. Aí não dá, né? Desculpa, mas não dá.
Ô, Nilson Paulo, não dá. É do PTB, hein? Não sei se você conhece o partido. Não dá. Para não dizer que ninguém concorda com a Carla, a Elise Peixoto está dizendo aqui que corrupção não tem, né? Teve aquela madeira lá roubada e tal, não sei o quê, né? Que o ministro posou lá com a madeira. Tem o filho 04 lá com isqueiro, enfim. E essa CPI também vai sair coisa daí nesse negócio de lobby de vacina. Vamos, até, pelo amor de Deus, Fábio, a gente tem um comentário. Eu não tem um comentário aqui, ó. Eu não vou ficar defendendo esse governo, mas, por favor, a madeira, até onde a gente sabe, isso a gente tem muito a ver, tem que falar da corrupção intrínseca dos brasileiros, e tem aquele absurdo do ministro do Meio Ambiente também, que está virando um caso de vexame, né? Assim, que está envergonhando o Brasil, e não só envergonhando o Brasil no mundo inteiro, mas está acabando, né, com as relações exteriores, o comércio, isso ok, mas a madeira foi roubo dos madeireiros, vamos deixar bem claro, né? Que o governo passou a mão na cabeça. Sim, está passando a mão em todo, mas aí isso não é corrupção, isso é outro escândalo. Isso a gente pode, isso não é corrupção do governo. Qual que é o nome que a gente dá para isso? Isso é você passar, exatamente, é você passar a mão em criminosos. Conivência? Não é corrupção, é conivência. Exatamente, mas não é corrupção do governo, corrupção é outra coisa. Mas uma coisa... Não, imagina. Não, desculpa. Conivência com a corrupção é o quê? Não, a gente está falando de corrupção no governo, eu não estou defendendo aquele ministro, que é um absurdo, muito pelo contrário. Eu acho que é tão horrível o crime dele como se ele tivesse metido a mão, agora ninguém sabe se ele enfiou no bolso, o que não torna menos pior. Eu só estou colocando em gavetas diferentes, só isso. Questão de ordem. Tudo bem que o povo adora uma treta e treta da clique, mas deixa eu mudar aqui. A gente prometeu polêmica, uai. Não, eu quero dizer que é um governo fascista, genocida e corrupto. Ó, o Albert, vamos mudar de assunto? A pergunta que precede é a do Ney Paulo. Não, é que eu acho que esgotou, a gente vai ficar girando aqui, né? Mas, enfim, é um cosplay de Mussolini do Rio das Pedras. O Albert, ele coloca uma questão aqui que eu acho interessante. Poderiam comentar sobre o impacto a curto e médio prazo dessa pan-CPI, né? Ele fez um trocadilho aqui, uma CPI pandêmica, né? Quanto à nossa imagem no cenário econômico internacional. Começam vocês? Bom, eu vou Pode começar. Está muito evidente, né, o que está acontecendo. Diversos países do mundo proibiram a chegada de brasileiros, eles estão proibindo nos aeroportos deles. Por quê? Porque sabe que aqui há um descontrole, muitas pessoas morrendo, e o Brasil já virou um covideiro internacional. E isso afeta tudo, todas as relações. Quando uma empresa gigante se propõe a investir em um país, ela quer um pouquinho de segurança, não só segurança financeira, mas também segurança institucional, né? E o Brasil hoje não oferece isso. Essas maluquices que ocorrem no Brasil hoje não oferecem segurança para investidor internacional. Por exemplo, uma coisa boba, mas, por exemplo, quando um filho de um presidente sai xingando um ministro chinês ou de um ou outro país, os caras ficam bravos, é óbvio, né? Quando um ministro da Economia, o Paulo Guedes, fala uma bobagem, como ele falou esses dias atrás, que a China criou um vírus e a vacina americana é melhor porque mata mais vírus do que a vacina dos chineses. Como é que as relações internacionais conseguem ser minimamente saudáveis, né? E isso afeta a economia interna, porque o Brasil é um grande exportador de uma série de produtos, né? Isso afeta diretamente a economia brasileira. Não só as relações políticas, mas afeta principalmente a economia. Então, é um governo que promove o tempo todo um desastre econômico. Ele cacifa o desastre econômico. É um horror isso.
Gente, posso fazer uma sugestão? São 10h05, deu 1h05 de programa. Vamos começar a pensar em dar uma fechada? Bora? Sim, Tá. vamos embora. Vamos sim, só uma questão, só para a gente prestigiar, o Bruno Cardial questiona aqui, o que vocês acham das lideranças de esquerda no Brasil? Interrogação, né? Acabou, estão desconfiguradas ou ainda precisam nascer? Será o grande desafio centro contra a direita, centro nas próximas eleições? Não, quer dizer, será o grande desafio contra a direita, centro nas próximas eleições? Eu posso começar fechando a conversa aqui, respondendo o Bruno. O professor Alvicense falava uma coisa, enquanto a gente trabalhou junto aí durante 14 anos na CBN, e ele falava uma coisa que eu acho bastante importante. Não é uma questão só de esquerda, de direita, de centro, é uma questão de novas lideranças. Nós não temos novas lideranças, nós não formamos novas lideranças. Liderança não no sentido de passar de pai para filho, uma herança política, seja ela de que naipe, seja de que qualidade seja, mas realmente nascer novos políticos aí, formar essas novas lideranças, porque a gente não tem, o que acontece hoje é uma absoluta falta de opção, de posicionamento, seja ele de direita, de esquerda, assim, de forma contundente, que as pessoas realmente embarcassem, não falo embarcar nessa loucura não, né, que nem a gente tem essa situação de hoje aí, como já teve também em alguns momentos do PT, estou falando da gente ter liderança de verdade e que pudesse fazer o que o Cláudio falou, a gente ter uma economia sólida, a gente trabalhar pensando, fazer um planejamento, eu preciso ter vacina porque as pessoas precisam voltar a trabalhar, porque isso vai movimentar a economia, eu não vou ter vacina até dezembro, então eu tenho que dar o auxílio emergencial até dezembro, até o ano que vem, ou então eu preciso me mexer, eu preciso pegar 5 bilhões e comprar vacina, né? Não fazer um movimento contra o país, mas um movimento a favor do país. O que a gente viu na política esse tempo todo, eu sei que uma conversa meio romântica essa, foi essa bandalheira toda, é corrupção, é falta de proposta, é falta de planejamento, é falta de olhar para o povo de verdade. Então, acho que tinha que começar aí com a formação de novas lideranças, porque do jeito que a gente está difícil. Bom, eu vou deixar o Cláudio e o Fábio encerrarem, então vou fazer a minha fala, e daí eles ficam com a palavra final. Eu acho que a questão, concordo com a Raquel, de formação de lideranças, também tem um outro aspecto que tem que ser debatido, a questão de quais os valores que a gente quer para as futuras lideranças que a gente pretende formar. Então, eu acho que é muito complicado quando a discussão acaba virando fascista, corrupto, tal, porque se resume nisso. Então, vamos ver quem é menos corrupto, quem é mais fascista, quem é menos fascista, quem é mais, sabe? E, por outro lado, ali, pegando o gancho da esquerda, e a discussão política, só comentando, tem que ser muito mais rica e não ficar nisso, né, que a gente não consegue sair de patinar entre isso daí. Agora, em relação a será que surge uma nova liderança e a esquerda consegue se posicionar, porque será que as lideranças no Brasil de esquerda acabaram? Olha, enquanto o Lula insistir em fazer o papel de o salvador da pátria, o único líder da esquerda, e não deixar surgir outra pessoa, vai ficar muito difícil, né? Porque a esquerda vai ter que repensar também, se faltam lideranças no centro, na direita, falta também a esquerda chegar à conclusão de que tem que haver essa nova liderança. Poderia ser o Haddad, por exemplo, pelo próximo candidato da esquerda. Agora, enquanto o Lula ficar sendo o único candidato salvador da pátria ou populista maior, vai ficar difícil. Boa noite, por enquanto. Bom, como o Fábio começou o programa, e eu vamos deixar também que ele termine. Já dizia o sábio que ninguém é dono da verdade, mas a verdade é uma só e é minha. A verdade é a seguinte, o que a gente tem de dificuldade muito no Brasil é que as pessoas elas esquecem que a política não é feita pela pessoa sozinha. É preciso ter grupo, é preciso ter equipe, é preciso ter ideias
E a gente não percebe isso com essa montoeira de partidos políticos que nós temos hoje. Então, cada partido político tem um mandatário, né, o dono ali do seu pedaço, e esse dono impede outras lideranças de crescerem. Ele vira realmente um senhor feudal do seu feudo partidário. E isso ocorre com todos os partidos. Porque isso também é um dos problemas, é o excesso de partidos. Hoje o eleitor, ele não consegue identificar um partido ou a ideologia de um partido até para saber se quer ou não votar nesse partido. Né? Nós temos inúmeros casos assim. Por exemplo, todo mundo sempre fala o PT é um partido de esquerda, socialista. O próprio Lula, quando antigamente questionado se ele era de esquerda ou se ele era socialista, ele falou, não, eu sou torneiro mecânico. Né? Ele era um sindicalista. E você vê, por exemplo, na direita também, você não vê partidos consolidados com uma ideologia consolidada. Então, é uma bagunça total. Enquanto os partidos não se posicionarem como partidos, com diversas lideranças compondo esses partidos, a gente vai continuar nessa bagunça. E a Carla tem razão, a Raquel também. Não dá mais para as pessoas ficarem o tempo todo procurando uma única pessoa que essa sim vai salvar a lavoura, vai resolver todos os problemas. Não vai, não vai. Aí o Bolsonaro, da mesma forma que o Lula e que a Dilma, pagando pinico para o Centrão, né? Não vou acabar, não tem essa... E está fazendo a mesma coisa, fez a mesma coisa que fez o Fernando Henrique Cardoso, e fez o Sarney, é a mesma coisa, não mudou nada, porque não tem uma estrutura partidária que seja forte o suficiente para fazer esse enfrentamento. E uma pessoa só não consegue fazer esse tipo de enfrentamento. Seja Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, não tem. Bom, o Claudião foi levando para trás, né? A mesma coisa que fez o Fernando Henrique, o Sarney. Achei que ele ia chegar no Figueiredo, o Geisel. O Médici esses não faziam com o Centrão, porque esses daí batiam, arrebentavam, porque era ditadura, né? Mas eu acho assim, esquerda, direita, Centrão, o problema, assim, os políticos que a gente tem, eles não são de Marte. Eles saíram aqui do meio da sociedade. Então, quer dizer, a gente não vai melhorar. E outra coisa, líder não se forma em escola. Tem uma coisa, assim, às vezes tu vai conversar, não, porque tinha que pôr uma disciplina, não sei o quê. Não é na escola, é na sociabilidade. Então, a qualidade dos líderes que nós temos é a qualidade da sociedade que nós temos. Uma sociedade que até hoje não conseguiu resolver o problema da escravidão. Não se resolveu socialmente, não se reconhece isso. Uma sociedade que não acertou contas com a ditadura militar, que tem gente que rifa, por qualquer 30 dinheiros está rifando a democracia. Então nós temos um problema muito sério de sociabilidade no país. E aí, enquanto a gente não melhorar enquanto sociedade, a gente vai continuar tendo esse Congresso, que é uma grande Câmara Municipal, né? Aliás, o filho zero não sei quanto lá do presidente, ele já foi tudo, ele é vereador no Rio e é um vereador federal. E é o que a gente tem, o Congresso nosso é formado basicamente ali por uns 2/3, mais ou menos, de vereadores municipais. O baixo clero que fica aí trocando, baixo clero no mau sentido, né? Que fica aí trocando por qualquer emendinha. Acho que esse é o problema fundamental do nosso país. E com isso, já que me deram a honra de fechar aqui, quero agradecer vocês, nos desculpar aí que nós entramos um pouquinho atrasados com relação ao combinado, mas enfim, o que a gente sempre garante aqui é o conteúdo. E essa live aqui, esse nosso debate com treta e tudo, vai estar amanhã ou um pouco mais tarde, no nosso canal lá no YouTube, Lugar da Fala. A gente espera que tu se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe para aumentar o nosso alcance e vão ajudar a espalhar a nossa palavra. Pessoal, muito boa noite, obrigado a todos vocês que nos acompanharam e obrigado também a vocês, meus queridos companheiros aqui de jornada. É isso aí. Boa noite. Obrigada, até a próxima.